Olá, turma! Tudo bem com vocês? Como estamos hoje? Prontos para mais uma aulinha bem legal? Hoje a gente vai ver sobre português e produção textual, tá? Que as nossas aulas, nesse período aí de aulas online, nós vamos unir as duas aulas, tá? Fazer tudo junto. Hoje a gente vai ver sobre os verbetes e texto argumentativo. Vamos lá. A primeira questão, você já leu um dicionário? Eu acredito que todo mundo tenha lido, né? Todo mundo já tenha visto, pelo menos, um dicionário. Eu quero saber quem sabe me dizer o que se trata de um dicionário. O que é esse livrinho aí que vocês estão vendo? Para que o dicionário serve? Quem disse que é para poder procurar o significado das palavras está corretíssimo. Nota 10. É isso mesmo, gente. O dicionário ele contém, né, as palavras da língua portuguesa, as palavras que a gente utiliza na nossa língua. E a partir da pesquisa no dicionário, nós conseguimos saber o significado delas e mais algumas outras características. Porque às vezes, quase sempre, as palavras elas possuem outros sentidos, né? Elas possuem outros significados. Então é por isso é interessante elas estarem no dicionário para a gente poder conhecer todos os significados dela. Então nós vamos ver agora sobre verbete de dicionário. O que é um verbete? O verbete, gente, é toda essa palavrinha aqui, ó. É a palavrinha que dá entrada no significado. Por exemplo, aqui nós temos família. Essa é a família. Família se trata do núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Então, nós temos aqui o verbete com relação à família, o significado de família. E temos outros aqui, ó. Aqui o tio destacou só o primeiro, mas temos outros, ó. Grupos de pessoas que uma ancestralidade comum e por aí vai. Aí tem um outro aqui, ó, terceiro, 3.1. Então, são vários significados da palavra família. Aqui no verbete nós temos também, ó, essa sigla, que significa o quê? SF. Significa substantivo feminino. Tá? Todas as palavrinhas dos verbetes irão vir, as palavras do dicionário irão vir acompanhadas dessa sigla. Né? Se ela é substantivo feminino, se é masculino, porque família, a gente não fala o família, a gente fala a família. Então, é uma palavra no feminino. Então, portanto, um substantivo feminino. Então, a gente sempre vai encontrar essa identificação aqui para a gente poder ver que se trata de uma palavra no masculino ou no feminino. Outro ponto interessante também, as palavras vão estar sempre em ordem alfabética, para ficar mais fácil quando a gente procurar uma palavra, né? Quando a gente abre um dicionário, por exemplo, em busca da palavra, a gente vai logo em quê? O que a gente pensa primeiro? Qual letra que a palavra começa, né? Assim? Aí a gente acha a primeira letra, aí depois vai achando a segunda, a terceira. Isso é achar em ordem alfabética. Procurar em ordem alfabética, tá? A gente tem sempre que fazer essa pesquisa porque é dessa forma que as palavras estão organizadas aí no dicionário. Então precisamos aí do dicionário na nossa vida. Eu sei que hoje nós temos a internet, ficou mais fácil da gente procurar palavras, mas a gente não pode abandonar o dicionário. A gente precisa exercitar a nossa cabecinha, a nossa inteligência através da leitura. A leitura é importante. Então, eu sugiro aí quem não tiver um dicionário, não é muito caro, é baratinho, dá para todo mundo conseguir ter um em casa pelo menos, para sempre que surgir alguma dúvida
na nossa cabecinha, porque às vezes surge, a gente está lendo um texto, está lendo uma história, aí às vezes a gente vê aquela palavra que a gente nunca viu na vida. Que palavra difícil, que palavra estranha, eu nunca vi. Eu quero entender sobre ela. O que eu vou fazer? Vou procurar no dicionário o significado para eu poder compreender melhor a história que eu estou lendo, a notícia que eu estou lendo, o texto que eu estou lendo. A gente precisa entender o significado da palavra para poder entender o sentido da mensagem que o texto está nos passando, tá? Então é muito interessante e importante nós termos um exemplar de dicionário na nossa casa. Não estou falando para ninguém sair e comprar agora, tá? O momento agora é de ficar em casa cuidando da nossa saúde, tá? Mas quando tudo normalizar, quando a vida voltar a ser como era, aí sim vocês podem adquirir um dicionário, ok? Agora a gente vai ver sobre um outro assunto, que é sobre o texto argumentativo. Quando a gente fala argumentativo, vem de quê? De que palavra que a gente lembra? Argumentar, né? E o que é argumentar? É conversar, é expor nossa opinião, né? Porque se a gente, por exemplo, está conversando com alguém sobre determinado assunto, aí a gente dá uma opinião. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que argumentar com a pessoa, eu tenho que conversar e expor minhas ideias para aquela pessoa que aquela pessoa possa entender a minha opinião, né? Aceitar a opinião. Então, olha só, vamos ler a definição aqui, ó. É o texto em que defendemos uma ideia, opinião ou ponto de vista, uma tese, procurando, por todos os meios, fazer com que nosso ouvinte, leitor, né, aceite-a e creia nela. Então, isso é argumentar, né? Por exemplo, eu gosto de morango. Tô lá conversando com meu amigo, gosto de morango. Mas por que eu gosto de morango? O que tem no morango que faz eu gostar dele? Ali eu vou expor, porque ele é doce, porque ele é azedo, e eu gosto de azedo. Porque é uma fruta atrativa, uma fruta bonita, e isso me faz ter vontade de gostar do morango. Então isso é uma opinião que eu tenho, mas que eu estou argumentando com o meu colega para ele poder, quem sabe, aceitar e quem sabe gostar também do morango, né? Então essa é a forma de expor os nossos sentimentos, as nossas opiniões, os nossos pontos de vista, com base no texto argumentativo, né? Por meio da argumentação. O texto é quando a gente escreve os nossos argumentos. É como se a gente colocasse a nossa opinião, a nossa visão ali no papel, né? Quando fala de texto, já não é mais uma conversa. Você não está conversando com o seu amigo sobre as suas opiniões. Quando falo de texto, a gente está falando em colocar no papel as suas opiniões. Você vai escrever tudo lá no papel para poder convencer quem vai ler. Quem vai ler o seu texto tem que estar convencido e entender para poder aceitar o seu argumento, a sua opinião, né, através do que leu. Então é bem necessário construir um texto que seja rico em informações, né? Não tem como, por exemplo, eu vou fazer um texto argumentativo. Não tem como eu escrever um texto de 2 linhas. O que eu defendi em 2 linhas? Nada. A pessoa que vai ler não vai ter nem interesse em acreditar na sua opinião, na sua ideia. O texto ele tem que ser bem rico de informações, tem que ser bem elaborado para a pessoa poder ler e sentir um impacto. Sentir que você tem razão, ok? Essa é a característica do texto argumentativo. Então, gente, essa foi os 2 assuntos que nós tivemos hoje. Tá? Verbete de dicionário, que são aquelas as palavras e significados que a gente encontra no dicionário, né, para conhecer o seu significado, conhecer do que se trata, sua classe de palavras, né, se é feminino ou masculino, se é substantivo ou adjetivo. E vimos também sobre
texto argumentativo, que é o texto que contém uma argumentação. É algo que faz o seu leitor acreditar naquilo que você acredita. Então é importante. Aí, para fixar aí os nossos conhecimentos, eu deixei atividades em folha, tá ok? Tem atividades no livro também. Vou passar a página para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa que surgir, que queira tirar ou conversar sobre o assunto, pode chamar o Tigo está à disposição de vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.